Fala pessoal, esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho. Ele é um vídeo só referente a uma correção de um erro que eu identifiquei quando eu estava fazendo a gravação do próximo vídeo que virá depois. Então, antes da gente prosseguir, eu vou fazer esse videozinho aqui só para fazer umas correções. Quem acompanhou aí o vídeo, se eu não me engano, o 15º, e vocês fizeram exatamente como eu fiz aqui, e de repente vocês não testaram o sistema ainda, vai ser identificado alguns erros nesse código que eu tinha feito aqui nesse vídeo anterior. Mas é coisinha assim bem simples, vou fazer aqui a correção junto com vocês e aí já vamos aproveitar e testar também, porque no vídeo anterior ficou muito longo, no final eu acabei optando aí por não fazer o teste e por isso que eu não observei esse erro que, no caso, foi identificado aqui quando eu estava gravando o próximo vídeo. O primeiro erro que a gente tem que fazer é aqui, ó, na linha 6 do nosso código. Quando eu dou aqui o return, faço a conversão no caso estou regressando, né, do formato string para o padrão original. Esse fechamento aqui do parênteses, ele não pode ser aqui, ó. Esse fechamento do parênteses, na verdade, ele é logo depois aqui da chamada do método, né? Então, aqui, ó, interrogação, interrogação, e essa chavezinha, ela tem que ficar para fora, ok? Então, eu só retirei o parênteses que estava finalizando aqui e voltei ele para o lado de cá. Foi só um erro de digitação aí na hora que eu estava fazendo o código. O segundo erro que eu identifiquei, ele ocorre aqui, ó, nessa conversão. Quando a gente criou aqui esse array e ele está puxando lá o conteúdo que vem do banco, esse conteúdo do banco aqui, ele já vem convertido, lembre-se, né? Ele muda de string e devolve ele para o formato de array. Então aqui, essa variável banco, ela está recebendo um array, seja uma lista vazia ou com conteúdo dentro. Então quando eu pego essas informações aqui e jogo para dentro desse array, eu não posso fazer a conversão aqui, porque aqui eu já estou convertendo ela para string e salvando dentro do array. Na verdade, essa conversão aqui, ó, ela tem que acontecer aqui, quando eu vou jogar esse array para dentro do banco. E não agora aqui nesse momento que eu só estou pegando mais uma lista e colocando ela dentro do array. Então aqui eu vou apagar essa conversão JSON aqui, não é aqui que ela tem que ocorrer, e ela precisa ocorrer aqui, ó. Então aqui eu vou chamar o JSON.string if, né? Talvez o pessoal tá até dando risada aí dessa minha pronúncia, mas tá valendo. Então é aqui que precisa ocorrer essa conversão, beleza? Então era só esses dois pontos aí que eu precisava corrigir junto com vocês. E aí agora aproveitando, como esse vídeo é bem curtinho, vamos já aproveitar e fazer o teste aqui de como que a gente vai utilizar a nossa conexão através de módulos, né? Fazendo aí a importação e exportação. Tem duas formas, né? Pelo menos que eu conheço, para que a gente possa fazer a importação e exportação. Eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar essa minha primeira função aqui, setBanco. Aliás, eu vou pegar essa segunda, que aí a gente já até testa ela. Vou pegar essa segunda função aqui, getBanco. Eu posso colocar um export aqui na frente dela e ela já está disponível para ser exportada. Só que aí, se eu fosse exportar todas essas minhas funções, eu teria que fazer isso em todas elas aqui, ó. Então, em todas elas eu teria que pôr um export. Opa, aqui eu errei. Export. Aqui eu dei um enter aqui que não tem nada a ver. Aqui. Export. Então, esse aqui era um formato, tá vendo? Em cada função que eu tenho, eu ia ter que vir na frente dele aqui, digitar o export. E agora aqui no meu script, né? Lembrando que esse script aqui é o que está vinculado ao nosso HTML. Eu viria aqui na primeira linha, sempre na primeira linha, tá, pessoal? Coloca, sempre quando você for trabalhar com a importação de qualquer coisa, não só da sua própria biblioteca, mas se você fosse trabalhar com a biblioteca externa, sempre utilize aí a primeira linha. Agora aqui eu viria e daria um import, aí abro chaves aqui, digo qual é o nome da função que eu quero exportar, por exemplo, get banco,
E aqui na frente eu coloco um from, né? Tô importando de onde. E aí, aspas simples, ponto, barra, aí conexão, final, JavaScript. Tem que pôr o formato que você está importando, tá? Esse ponto JavaScript aqui é super importante. Se você esquecer dele, a função não vai funcionar. Então tem que ter aqui a extensão dele, né? Lembrando que ele é um arquivo JavaScript. A única coisa que ele está puxando é isso aqui, ó. Esse ponto barra é porque você retorna, né? Você sai da página e volta aqui para ela, né? No caso, você está dentro da mesma pasta. Se você tivesse uma pasta diferente, se aqui tivesse uma outra pasta JavaScript, por exemplo, se tivesse uma pasta aqui, sei lá, bibliotecas, e aí lá dentro de bibliotecas tivesse, aí você teria que pôr o caminho completo aqui, né? Era ponto, ponto, aí barra, o nome da outra pasta, por exemplo, CSS, aí barra e por aí vai, entendeu? Mas como você está dentro da mesma pasta, é só ponto barra, você vê que a própria IDE já te ajuda aqui, ó. Ele já te mostra os arquivos. Se você estivesse procurando uma pasta fora, quando você coloca ponto, ponto, barra, você sai de dentro da pasta JS e ele vem aqui para tudo que está aqui fora. Ele está pegando áudio, CSS, fonte e por aí vai. Né? Eu estou dando essa explicação porque pode parecer uma coisa boba, mas nossa, eu batia muita cabeça quando eu estava começando com essa coisa de caminho de pastas. Então, quando é que usa um ponto? Quando é que usa dois pontos? Quando é que você tem que pôr o caminho completo? Então, isso aí é bom ficar registrado para quem está começando. Então, é ponto barra, o nome do nosso módulo, que no caso aqui é conexão, e não esqueça da extensão, ponto JavaScript. Então, ao fazer isso aqui, esse meu getBanco já está disponível para teste. Então, por exemplo, se eu chamar ele aqui, ó, getBanco, só que aí não vai acontecer nada, porque o meu getBanco ele não mostra nada, né? Para que eu possa visualizar o que está dentro de getBanco, eu tenho que chamar aqui, por exemplo, um console.log, console.log, que é para poder mostrar alguma coisa no console, né? E aqui dentro eu coloco o getBanco. Agora, se eu vier cá no meu navegador, ele vai me mostrar um array vazio, porque aqui dentro do meu armazenamento local, eu estou usando aqui o Firefox, tá? Se você estiver usando o Chrome, lembra que o formato aqui é diferente, não é em armazenamento, é outro caminho, mas no vídeo anterior aí eu mostrei onde que você acessa essa informação. Mas aqui no Firefox é aqui, ó, armazenamento local, ele não tem nada aqui dentro. Então por isso que ele está me dando um array vazio, que lembra que isso está vindo daqui, ó. Ele é justamente o que está escrito aqui nessa função. Então essa função ela me retorna o que vem lá do banco. E se o banco tiver vazio, se não tiver nada lá dentro do caminho que está digitado aqui, me devolva um array limpo, né, sem nada dentro. É o que está acontecendo aqui, beleza? Então, essa aqui é uma forma onde você escreve o export na frente de cada função e cá dentro do script você chama um import getBanco e diz o caminho de onde ele está vindo. E se eu quisesse aqui, por exemplo, chamar outras funções, né, por exemplo, o setBanco, eu poderia fazer todo esse caminho aqui novamente, import, aí abro chaves, setBanco, aí from, ponto barra conexão ponto JavaScript. Se eu fizer isso aqui, eu também tenho acesso ao setBanco. Porém, é desnecessário você fazer várias linhas. Você pode simplesmente substituir essa segunda linha aqui só colocando uma vírgula aqui na frente e chamando aqui, ó, setBanco. Ele também vai funcionar do mesmo jeito. Você tem uma linha única e aqui dentro da conexão ele está pegando tanto o setBanco quanto o getBanco. Então essa é uma forma. Tem uma outra forma que eu particularmente acho mais fácil ainda para ambas as situações, tanto para exportar quanto para importar. Imagine que você tenha muitas funções, muitas. Você chegar na frente de cada uma delas e colocar a palavra export, além de ser uma redundância, né, porque toda hora você tem que ficar repetindo essa palavra, o código pode ficar meio que confuso também, porque você tem aqui
a declaração de uma variável, que ela é uma constante, aí você tem o nome da variável, dentro dela tem uma função, só que antes de tudo isso tem essa palavra export, né? E aí pode acabar confundindo a mente aí de talvez uma pessoa que não tenha tanto conhecimento. Uma outra forma que a gente pode fazer aqui, ó, eu acabei de apagar todos os exports, a minha função agora aqui já não vai mais funcionar. Se eu vier aqui, ó, já deu erro, tá vendo? O set banco aqui, porque apesar de eu estar importando ele, mas por não declarar aqui o export, ele não tem como puxar essas informações. Então, uma segunda forma que eu acho muito mais coerente é só você chegar aqui em qualquer linha. Pode ser aqui embaixo, lá em cima, tanto faz. Mas por questão de organização, eu coloco sempre na última linha quando acaba todas as minhas funções. Eu venho aqui e faço isso, ó, export, abro aqui as chaves e aqui dentro eu passo o nome das funções que eu quero exportar. Por exemplo, set banco, vírgula, get banco, vírgula, banco temp. Ou seja, eu peguei todas as funções que eu tenho aqui dentro desse meu módulo. Todas as funções agora estão disponíveis para serem exportadas. Aqui dentro eu não precisei mudar nada no import. Aqui já vai estar, voltou a funcionar, tá vendo? Ele já está puxando um array vazio porque eu não tenho nada no banco. Então, para a questão do export, né, da exportação, eu acho essa opção aqui mais simples, porque você só digita o export uma única vez e dentro das chaves você passa todos os caminhos que você quer exportar. Então, para export, eu acho esse formato aqui muito mais simples. Já para o import, a gente tem duas opções também. A primeira opção é essa aqui. Na verdade, três, né? Porque você viu lá que você pode fazer várias linhas, o que seria também aí um gasto desnecessário de código. Você não tem necessidade de fazer isso. Você pode juntar tudo aqui dentro da chave só colocando a vírgulazinha para separar. Então tem esse formato que eu particularmente gosto muito de usar. Acho que esse formato aqui também é bem simples. Mas só por uma questão didática, tem uma outra maneira de você fazer isso também. Eu vou comentar aqui esse código. A outra maneira que você pode fazer é você atribuir todas as funções dentro de um objeto, que seria da seguinte forma. Você vem aqui e declara, né, um import do mesmo jeito. Agora aqui você pode passar o nome que você quiser. Por exemplo, eu vou passar aqui o nome de conexões, né? Porque eu estou fazendo uma referência ao meu módulo conexão. Então você faz import asterisco as, beleza? Grava aí esse caminho, ó. Import asterisco as, aí conexões, e depois disso aqui você chama só o caminho. Aí o caminho aqui seria from, e aí você passa lá aquela mesma coisa, ponto barra conexão ponto javascript. Qual é a diferença dessa para essa aqui? Essa aqui de cima, apesar de eu gostar dela, mas você tem que listar todas as funções que você está querendo exportar. Qual é a vantagem dela? Às vezes você tem um módulo que ele tem muitas funções, apesar de todas estarem disponíveis para exportação, mas necessariamente você não vai utilizar todas. Então você chama especificamente qual é a função que você tem interesse no momento. Essa é a vantagem. Você aqui coloca de forma explícita qual é a função que você está exportando dentro desse novo arquivo JavaScript. Já essa aqui, ela não faz referência à função específica. Ela está importando tudo. Tudo que tiver lá dentro de conexões vai vir para dentro dessa variável, que no caso aqui é um objeto, né, chamado conexões. A vantagem dele, como eu acabei de falar, é porque você não precisa especificar. Vamos supor que você também tenha muitas funções, vamos supor 10, 20 funções. Pô, você tem que escrever o nome das 10 aqui, você gastaria muito tempo para fazer isso. Então, nesse caso aqui, essa segunda opção seria mais interessante, porque você não perde tempo declarando o nome das funções, você importa tudo que está lá dentro e depois você pode usar só a que você quer. Qual é a desvantagem?
é a mesma situação. Imagine que dessas 20 funções que você tem dentro de conexões, você só precise de uma única. Então você importar tudo seria desnecessário. Muita utilização de processamento para você usar uma única função que você está importando desse módulo externo. Então aqui vai depender muito do seu uso. Se você vai usar funções específicas de um módulo que você está trazendo essas funções, declare as funções que você quer. Se você vai usar várias funções que está lá dentro desse outro módulo, essa segunda opção aqui é mais interessante porque você não precisa ficar declarando o nome delas. Fora que talvez você nem lembre quais são as funções que você vai precisar. Então aqui você não precisa se preocupar com o nome para fazer a importação. Você só vai precisar se preocupar com o nome na hora de fazer a utilização dela. E para você fazer a utilização dessa função, também é muito simples. Basta você vir aqui, ó, e você vai chamar conexões, você tem que fazer referência a esse objeto que você acabou de criar, e aí você dá um ponto e ele já vai te gerar aqui, ó, banco temp, get banco, set banco, entendeu? Então, mesmo se eu não me lembrasse qual é o nome das funções que está vindo aqui de conexão, quando eu dou um conexões ponto, ele já me dá as opções que ele está trazendo. Então, por exemplo, se eu quiser o get banco, basta eu fazer isso aqui. Então eu já estou fazendo referência ao que está vindo lá de conexões.getBanco. Vamos testar agora para ver se também funciona. Aqui não está aparecendo nada, certo? No meu navegador, porque eu ainda não estou mostrando isso na tela. E para eu poder mostrar na tela é a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui em cima. Então eu vou chamar um console log. E aqui dentro do console log eu vou passar esse caminho. E aqui ele já me traz aqui o array, tá vendo? Então, bem simples, bem tranquilo, você tem as duas opções. Se você sabe exatamente o que você quer usar e o que você quer usar é pouca quantidade em relação à quantidade de funções que você tem dentro do módulo, você usa essa primeira opção porque aqui você declara especificamente o que você quer usar e você talvez vai usar menos processamento de dados. Se você vai usar muitas funções ou se você quer ter todas as funções disponíveis, independente, porque talvez você vá usar agora uma parte e futuramente você pode usar outras, então você chama essa segunda opção aqui, porque ela não te obriga a declarar quais são as funções que você vai utilizar. Você vai encapsular todas as funções que está vindo de conexão dentro de um objeto, só ressaltando, esse nome aqui, você pode dar o nome que você quiser. Se você escrever qualquer troço aqui, ele vai aceitar. Mas eu te aconselho você colocar um nome aí que seja fácil a identificação, né? Você não pode esquecer dessas palavrinhas, tá? Então é import asterisco as, aí você dá o nome que você quiser para o seu objeto, o caminho que você tem que passar, né? De onde é que você está trazendo isso, passa o caminho. Não esqueça aqui de fazer o ponto JavaScript, que sem isso aqui não funciona. E na hora de você utilizar essas funções que estão vindo aqui da importação, você tem que digitar o caminho completo. Então, o caminho do seu objeto, que é conexões, ponto, e aí ele vai te dar as opções das funções que tiverem lá dentro. Se eu vier aqui agora, ó, vou criar uma outra função só de teste aqui, ó, const teste, e aí vou passar aqui um arrow function e não vou colocar nada aqui, só um console.log, deu certo. Só para a gente poder exemplificar, se eu vier cá agora dentro de script e eu fizer aqui, ó, conexões, ponto, o teste ele já tem que aparecer aqui, ó. Deixa eu só salvar aqui. Tá, perdão, eu também não posso esquecer de chamar ele aqui, né? Aí foi até bom eu fazer esse teste aqui, porque vocês viram que não deu certo. Quando eu cliquei aqui, ó, em ponto, ele não mostrou essa função que eu acabei de criar, temp. Teste, perdão, porque eu tenho que chamar ela aqui no export, ó, não posso esquecer. Então aqui agora eu chamo ela aqui, ó, export, ou seja, eu estou disponibilizando ela para poder ser importada em outros módulos. E aí agora aqui, quando eu der o ponto,
ela já vai aparecer aqui para mim, ó. Então, dentro do import, eu não precisei me preocupar com essa nova função que acabou de ser criada. Eu só preciso me preocupar em disponibilizá-la para ela ser importada, né? Eu tenho que sempre lembrar de colocar ela aqui dentro do export. Já aqui na importação, ela já vem para mim automaticamente. Então, se eu der um ponto teste, ele já vai aparecer lá no console para mim o deu certo. Beleza? Então é isso aí, uma aulazinha extra aqui que a gente acabou de ver, foi a correção do erro que eu tinha feito no vídeo anterior, mas valeu a pena aí porque eu pude aí mostrar a utilização e duas formas de se exportar dados e duas formas de se importar dados. E aí você usa a que melhor lhe couber aí dentro da sua necessidade. Aí o próximo vídeo agora, que eu já estou gravando, a gente já vai começar agora a pegar os dados do usuário com o nome dele lá na tela, e aí já vamos começar a fazer a ordem agora do nosso projeto, vamos deixar o banco parado por enquanto, e vamos começar o nosso desenvolvimento já agora real, pegando as informações da tela, e aí fazendo movimentação do Mario, e por aí vai. Beleza? Então até o próximo vídeo, espero que vocês estejam aí aproveitando o conteúdo.